Muito bem, meus irmãos, nós vamos dar início então à nossa escola bíblica dominical deste domingo 25 de agosto, salvo o melhor juízo, dia do soldado, de 2024, aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Vocês são muito bem-vindos e aqueles que estão nos acompanhando também são muito bem-vindos. O texto de hoje é Eclesiastes, capítulo 8. Abra sua Bíblia comigo, para fazermos a leitura e a exposição desse texto. Eclesiastes, capítulo 8. Está escrito o seguinte: quem é como o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto e muda-se a dureza da sua face. Eu te digo, observa o mandamento do rei, e isto por causa do teu juramento feito a Deus. Não te apresses em deixar a presença dele, nem te obstines em coisa má, porque ele faz o que bem entende. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema, e quem lhe dirá, que fazes? Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Porque este não sabe o que há de suceder, e como há de ser, ninguém há que lhe o declare. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte, nem há tréguas nesta peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. Tudo isto vi quando me apliquei a toda obra que se faz debaixo do sol, e há tempo em que um homem tem domínio sobre outro homem para arruiná-lo. Assim também vi os perversos receberem sepultura e entrarem no repouso, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade onde fizeram o bem. Também isto é vaidade. Visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Mas o perverso não irá bem, nem prolongará os seus dias. Será como a sombra, visto que não teme diante de Deus. Ainda há outra vaidade sobre a terra: justos a quem sucede segundo as obras dos perversos, e perversos a quem sucede segundo as obras dos justos. Digo que também isto é vaidade. Então, exaltei eu a alegria, porquanto para o homem nenhuma coisa há melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se. Por isso, o acompanhará no seu trabalho nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Aplicando-me a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite vê o homem sono nos seus olhos. Então, contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para a descobrir, não a entenderá. E ainda que diga o sábio que a virá a conhecer, nem por isso a poderá achar. Bom, este é um texto complexo, como vocês notaram na leitura. E eu gostaria de, por graça de Deus, trabalhar juntamente com vocês nesta manhã, nesse texto, com o tema Como viver sabiamente num mundo marcado pela injustiça. Como viver sabiamente num mundo marcado pela injustiça. Bom, eu gostaria de ir direto no assunto sem qualquer introdução e já afirmar que a sabedoria
é a grande pedagoga na escola da vida, entendendo que sabedoria é muito mais do que conhecimento. Há muitas pessoas que sabem muito, mas são tolas. Há outras que, embora não tenham tanto conhecimento, são sábias. Porque sabedoria é olhar para a vida na perspectiva de Deus. É olhar pelas lentes de Deus. É talvez fazer aquela pergunta do clássico: em seus passos, o que faria Jesus? Então, dito isto, e só isto como introdução, vamos à divisão do texto. Primeiro, a grande importância da sabedoria, conforme está no versículo 1. Quem é como sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? Então, ele está fazendo uma pergunta: quem é como sábio? Quem é sábio? O sábio é aquele que sabe interpretar as coisas. Ele vê, ele conhece, ele discerne e ele age. Porque se você não conhece, você não discerne. Se você não conhece nem discerne, você não age de acordo com isso. Então, quem é o sábio? É o que conhece, é o que discerne e o que age de acordo com o conhecimento, com o entendimento que tem. O que ele está nos informando aí no versículo 1, na segunda parte, é: a sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto. Ou seja, não há melhor tratamento de pele do que a sabedoria. Em vez de você gastar tanto tempo em tratamentos, em cremes, em cosméticos, ele está dizendo para você que o melhor hidratante facial do mundo é a sabedoria. Desculpa, eu não sou dermatologista, tá? De forma nenhuma eu estou aconselhando você a interromper o tratamento dermatológico, não. O que eu estou lhe dizendo é que a sabedoria traz alegria para você. E a alegria formoseia o rosto. E quando você vive com sabedoria, você evita um monte de problemas na sua vida que podem pipocar até na sua pele, né? Pode tirar até a beleza do seu rosto. Bom, a gente pode olhar para Daniel, por exemplo. Que sabedoria! Chega como escravo na Babilônia. E ele olha o contexto, tem refeição de graça, tem vinho de graça, tem acesso à mesa do rei, tem a garantia de emprego no primeiro escalão do rei mais poderoso do mundo. E ele pode dizer: bom, ganhei na loteria, fui premiado. Em vez de ser escravo na Babilônia, eu vou estudar na melhor faculdade do mundo, frequentar a mesa do rei, comer a comida do rei, ainda ter garantia de emprego. Mas a sabedoria fez com que ele olhasse todas aquelas vantagens como um perigo, como uma ameaça. E ter discernimento para fazer a coisa certa, na hora certa, no lugar certo, com a motivação certa, para alcançar resultados certos. Isso é essa sabedoria. Segundo ponto, a sabedoria ajuda você a ser um melhor cidadão. E nós vamos ver por quê. Primeiro, a sabedoria ensina você a não ser uma pessoa insubmissa. Versículo 2: eu te digo, observa o mandamento do rei, e isso por causa do teu juramento feito a Deus. Bom, Salomão é rei, e ele está falando desde um princípio de um governo monárquico. E um governo monárquico onde o rei é a lei. Então, não saia desse contexto, certo? Então, nessa conjuntura onde o rei é a lei e o rei tem todo o poder, entrar em rota de colisão com o rei é uma tolice. É isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é que, embora nós sejamos cidadãos de dois mundos, do reino dos céus e do reino da terra, nós devemos ter sabedoria para não nos colocarmos na
contramão da lei do governo instituído. A razão que ele elenca para isso é teológica. Vejam vocês. E isso por causa do teu juramento feito a Deus. Dentro do contexto bíblico, que juramento é esse? É que o que a Bíblia ensina sobre isso é que toda autoridade é constituída por Deus. Então, quando eu me insurjo contra a autoridade, contra o princípio de autoridade, eu estou me insurgindo contra o próprio Deus. Agora, prestemos atenção. Não estamos afirmando que toda autoridade em si, no comportamento dela, que Deus abone o comportamento dela porque ela é autoridade. Não. Quando Deus institui uma autoridade, ele tem dois propósitos, está lá em Romanos 13. É para fazer o bem e para coibir o mal. Quando esta autoridade foge do princípio para o qual ele foi instituído, ela foi instituída, ou seja, deixa de praticar o bem e promove o mal, cabe ao cidadão do reino, que é cidadão também da terra, opor-se à autoridade. Isso é voz profética à autoridade. Aquilo que Pedro disse para o Sinédrio, que era autoridade sobre eles: antes importa obedecer a Deus que aos homens. Hipoteticamente, então, ilustrando. Imagine você que a autoridade constituída, do presidente ao vereador, chegue para você, ou das cortes, por mais egrégias que elas sejam, ou do poder legislativo, as leis que elas vão criar, dizendo: você não pode mais cultuar a Deus, agora nós somos um país ou uma nação ateia, não cremos em Deus, está proibido de confessar Jesus, está proibido de adorar Jesus. Você vai obedecer? Você vai se curvar? Você vai negar o seu Deus? Então, toda autoridade tem seus limites, e a obediência civil tem limites. Pense comigo que nós tivemos governantes muito maus: Adolf Hitler, Mussolini, Stalin, Fidel Castro, Hugo Chávez. Eu não vou nem dizer o contemporâneo, porque vocês conhecem. Mas não só nesses países de viés socialista, comunista, mas em outros países chamados democráticos também. O que o texto está dizendo é que se essa autoridade está dentro do ritual, da legalidade, cabe a você obedecê-la e não insurgir-se contra ela. Se ela, entretanto, sai do seu ritual e não promove o bem, antes promove o mal, cabe-nos como cidadãos dos céus dizer não. Antes importa obedecer a Deus que aos homens. Isso é sabedoria. Segundo ponto: não seja um desertor. Versículo 3a. Olha aí comigo. Não te apresses em deixar a presença do rei. O que ele está querendo dizer? Bom, estou voltando ao contexto lá do passado. Você se lembra de Assuero, ou Xerxes I, que governou a Pérsia de 486 a 465 a.C.? Lembra lá da Ester, a rainha? Que nem a rainha podia chegar à presença do rei sem ser convidada por ele. Chegar apressadamente na presença do rei seria um crime capital, ou virar as costas para o rei, no sentido de desonrá-lo, desprestigiá-lo, ou não acatá-lo, seria um crime capital. É isso que ele está dizendo. Não te apresse em deixar a presença do rei. Ou seja, o que ele está dizendo é: respeite o rei, respeite a autoridade constituída. E Salomão está falando isso, escrevendo isso como um rei, né? Um sistema monárquico. Então, não seja um desertor, não vire as costas, não desrespeite. Terceiro, versículo 3b.
nem te obstines em coisa má, porque ele faz o que bem entende, ou seja, não seja um conspirador. Quando ele diz o rei faz o que bem entende, ele está falando de um regime monárquico absoluto, não é verdade? Não está falando que tem um rei, uma figura, tem um parlamento que governa, e o rei é mais uma figura emblemática. Está falando de um rei absolutista. Ele faz o que ele entende e não presta conta para ninguém, e ninguém cobra dele coisa nenhuma também. O que ele está mostrando aqui, é importante entender, é que não cabe a nós combater o mal com outro mal. Vamos ilustrar. Lembra dos amigos de Daniel? O rei Nabucodonosor e o reino babilônico, vocês sabem disso. O rei era maior do que a lei. Depois veio o Império Medo-Persa, onde a lei era maior do que o rei. Vocês lembram disso? Ok? Aí o rei Nabucodonosor levanta uma imagem imensa e dá uma ordem para todo o governo dele, todos os súditos dele: vocês vão se prostrar e vocês vão adorar essa imagem. Os amigos de Daniel chegaram, foram denunciados que eles não estavam fazendo isso. O rei mandou chamar e falou: olha, vocês vão obedecer ou não vão obedecer? Se vocês não obedecerem, eu vou jogar vocês numa fornalha de fogo ardente, que era a pena capital lá na Babilônia. Qual foi a resposta dos moços? Ó rei, quanto a isso, o senhor faça o que o senhor bem entende. Agora, deixa eu dizer uma coisa para o senhor: nós não vamos nos curvar. Se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele tem poder para nos livrar. Se Ele não quiser nos livrar, nós estamos prontos a morrer. Mas nós preferimos morrer a pecar. Eles estão agindo com sabedoria. Todo governante tem suas limitações, porque não cabe ao governante encabrestar as consciências. É por isso que você nem eu podemos aceitar qualquer regime placidamente, calmamente, covardemente, que queira encabrestar nossa consciência, que queira dominar aquilo que você pensa, que venha, desculpe da expressão, castrar o seu direito de se expressar, de dizer o que você pensa, de dizer o que você acha. Porque isso é a mais cruel de todas as ditaduras, é quando as pessoas querem dominar a sua consciência, calar a sua voz, a voz da sua consciência. Pois bem, quarto conselho que ele está dando aí para você viver com sabedoria: não meça força. Versículo 4: porque a palavra do rei tem autoridade suprema. E quem lhe dirá: que fazes? O que ele está dizendo? Você tem que ter sabedoria para agir de tal maneira que você não queira medir força com quem tem mais força do que você. Isso é tolice. Imagine o seguinte: lá o Daniel, lá na Babilônia, chegou lá para escravo, e a mesa está posta, a comida ali é sacrificada aos ídolos. Aí o garçom chega e falou: coma. Eu não como. Mas é a ordem do rei, azar do rei, eu não vou comer, pronto. O que vocês acham que teria acontecido com ele? Ah, não come não, é? Você quer ser maior que o rei, é? Você quer medir força com o rei, é? Ó, espada nele. Alguém ia questionar? Não. Se ele morresse, morreria como sábio? Não, como burro, como ignorante, alguém que não tem entendimento. Mas o que a Bíblia diz? Daniel resolveu firmemente no seu coração não se contaminar. Qual foi a atitude que ele teve? Pediu ao chefe da cozinha: dá-nos apenas legumes. E não, vocês vão ficar mais magros. Façam a experiência. Firmeza, humildade. Não meça força. Estão entendendo o que eu estou falando? Usando a expressão do Orival, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Muito bem. Vamos ao terceiro ponto do texto. Sabedoria ajuda você a agir com discernimento. Então vamos para o versículo 5. Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. Ou seja, cumpra
a lei, o que é certo. Está lá em Romanos 13. Você não tem que temer a autoridade, se você fizer o bem. Agora eu estou falando dentro de um regime de governo justo, conforme instituído por Deus. Porque às vezes o regime está tão corrompido, que se você fizer o que é certo, você atrapalha o sistema. E se você fizer o que é mal, você é protegido pelo sistema. Não estou falando desse sistema corrupto, não. Estou falando agora de um regime correto. O que ele está dizendo para nós? Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. Se você andar dentro da legalidade, você está protegido. Você não tem que ter medo da autoridade constituída. Segundo, haja no tempo certo, a parte B do versículo 5. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Ou seja, tem hora certa para agir e tem forma certa de agir. Tem um ditado popular que diz que quem tem pressa come cru. O apressado come cru. Então calma. Se você estiver numa hora de tensão na vida, calma. Fique quieto. Cale-se. Para ter uma compreensão melhor da situação. E enquanto você está dando tempo ao tempo, você está pedindo a Deus sabedoria para fazer na hora certa, da forma certa. Exemplo, Neemias, ele recebe uma notícia de que Jerusalém está debaixo de opróbrio e miséria. Ele recebe a notícia de que os muros estão quebrados e as portas queimadas a fogo. O que ele faz? Ele se assenta, ele chora, ele ora, ele jejua, ele se prepara para ir conversar com o rei. Imagine se logo que ele recebeu a notícia, ele corresse para o rei Artaxerxes: o rei Artaxerxes, eu quero pedir demissão do meu trabalho, porque eu preciso ir para Jerusalém, e o negócio está feio, e eu preciso que o senhor me envie agora para lá. O que teria acontecido? O rei talvez nem o receberia. O rei falou: o que é isso, rapaz? O que é isso, cara? Você é meu funcionário. Nada disso. Tira o seu cavalinho da chuva. O que é isso? Sabedoria faz o quê? Aguarda a hora certa para agir da maneira certa. Isso é sabedoria. Ainda mais. Terceiro ponto. É importante você agir da forma certa. Porque o versículo 5b diz: o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Versículo 6. Porque para todo propósito há tempo e, repete comigo, tempo e modo. Porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Então, tempo e metodologia certa de abordagem. O que está lá em Tiago 1,19? De cor, quem sabe? Tiago 1,19? Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então, tempo e modo, pronto para ouvir, mas tardio para falar, tardio para se irar. Por que as pessoas brigam às vezes? Porque a abordagem é errada, porque o tempo da abordagem é errada, porque a forma da abordagem está errada, porque o tom de voz que se usa está errado, porque o temperamento, o nível do fogo está também errado, está irado. Então, sabedoria tem tempo certo e tem modo certo. É isso que ele está dizendo. Quarta lição do texto: a sabedoria ajuda você a lidar com as situações inadministráveis. Primeiro, você não administra o futuro. Olha o verso de número 7. Número 7. Leia o 7 comigo, vamos juntos? Porque este não sabe o que há de suceder, e como há de ser, ninguém há que lhe o declare. Você e eu não temos bola de cristal,
Você e eu não enxergamos na curva, você e eu não enxergamos lá na frente, às vezes não enxergamos bem nem um palmo na frente do nosso nariz. Então, o passado já se foi, o futuro ainda não chegou, e você só tem o presente. Somos o quê? Dependentes de uma providência maior do que o nosso conhecimento. O futuro está na mão de quem? Na mão de Deus. Então o homem precisa entender que ele não administra o futuro. É por isso que lá em Tiago diz, você não deve dizer, tal dia, vou para tal cidade, vou fazer tal negócio, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, vou ganhar dinheiro, vou me enriquecer. Calma. Você nem sabe se você vai estar vivo. Tem uma frase, irmãos, que eu uso, não é clichê, mas eu uso com muita frequência. Você vai viajar amanhã? Se Deus quiser, eu vou. Se Deus permitir, eu vou. Você vai para o trabalho amanhã? Vai viajar para Campinas amanhã? Se Deus quiser, eu vou. Isso não é clichê religioso, não. Nós devíamos incorporar essa frase mesmo, porque é isso que acontece. Você vai se Deus quiser. Você fica se Deus quiser. Você viaja se Deus quiser. Você trabalha se Deus quiser. Você vai ganhar dinheiro se Deus quiser. É se Deus quiser. Por quê? Porque você não administra o futuro. Segundo ponto. Você não domina o vento. Versículo 8. Parte A. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter. Não dá para estocar o vento. Não dá para cercar o vento. Não dá para mudar o rumo do vento. Não dá para dominar o vento. O que a Bíblia diz? Lá em 1 João 3, 8. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabe nem de onde ele vem, nem para onde ele vai. O que significa isso? Que o vento é livre. Que o vento é misterioso. Que o vento é soberano na sua forma de agir. Agora, o ponto que eu quero chamar a vocês, porque eu acho que ele não está pensando no vento nada, é que a palavra vento e a palavra espírito no hebraico é a mesma palavra. A palavra ruach. Vento e espírito é a mesma palavra no hebraico. O que ele está querendo dizer? Então, o que ele está querendo dizer é que não há nenhum homem que tenha domínio sobre o seu espírito. Ou seja, irmãos, as pessoas podem dominar seu corpo, jogar você numa prisão, jogar você numa cadeia. As pessoas podem levar você para um campo de concentração, de trabalhos forçados. As pessoas podem tirar seus bens, sua família, sua liberdade, até a sua vida. Mas ninguém pode pôr uma algema no seu espírito. Ninguém pode impor um cativeiro ao seu espírito. Quem trabalha isso muito bem, e eu recomendo fortemente a leitura desse livro, Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl, o pai da logoterapia, que ficou preso num campo de concentração nazista e sobreviveu, que ele diz o seguinte: a única coisa que ninguém pode domesticar, prender e controlar, é o direito que você tem de fazer suas escolhas, o seu espírito. Elas podem fazer mal a você e você devolver com bem. O que Jesus disse na cruz? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele não devolveu o ultraje com ultraje. Sabe por quê? Ninguém controla e domina o seu espírito. Você é livre para fazer suas escolhas, tomar suas decisões. Terceiro, você não domina o dia da sua morte. 8b, veja comigo aí. Nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte. Alguém aqui tem?
Eu vou morrer com 100 anos. Bom, você tem esse domínio? Você tem esse controle? Então, quando alguém vier falar para você assim, você vai até os 100 anos, responda assim: não ponha limites na misericórdia de Deus, por favor. Isso me lembra um senhor que fez 80 anos e fez uma festa. E lá na festa, um repórter estava lá, porque era uma pessoa muito conhecida da sociedade, e um repórter jovem respondeu, falando para o homem assim, até achando que estava elogiando, falei: com esse vigor do senhor, só chega aos 100. O homem respondeu: ô meu filho, eu espero que você também chegue aos 100. E quando você chegar aos 100, nós comemoraremos juntos. É isso. Nem você nem eu sabemos o dia da nossa morte. Por isso a gente tem que estar o quê? Preparado. Preparado. Pode ser muito tempo, pode ser daqui a pouco. Só Deus o sabe. Né? Então, certamente, a morte chega, meus irmãos, no apartamento mais alto, na mansão mais cercada e segura, como chega para o cidadão que dorme debaixo da marquise. Chega para a criança e para aquele que já passou do 100. Em outras palavras, um dia ou em breve, tomaremos a nossa última refeição, ouviremos a nossa última música, daremos o nosso último abraço. Que dia será esse? Só Deus o sabe. Nós não administramos o dia da nossa morte. Quarto lugar, você não domina os conflitos da vida. Quando ele diz assim, versículo 8c, nem há tréguas nesta peleja. E aí, entendamos uma coisa aí, nem há tréguas nessa peleja. O que ele está dizendo? Que a vida é o quê? Um campo de batalha. Ou não é? Ou não é? Você está lutando todo dia. Lutando contra você mesmo. Lutando contra inimigos que você conhece. Lutando contra inimigos que você não conhece. Lutando contra inimigos visíveis. O inimigo mora ao lado. Lutando com inimigos invisíveis. Lutando com inimigos carnais, terrenos, e lidando com inimigos espirituais. A luta é constante. A vida é uma guerra. Não tem trégua. Não tem pausa. Não tem descanso. Então não ensarilhe as armas também. Quinto, você não domina as consequências de seus atos. Olha como é que termina o versículo 8. Nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. O que ele está querendo dizer? Você é livre para tomar a decisão que você quiser. Agora você não é livre para escolher as consequências de seus atos. Que quem semeia vento, colhe tempestade. Quem semeia na carne, da carne colhe corrupção. Quem semeia violência, vai colher violência. Preste bem atenção nisso, porque ainda que a pessoa escape das leis dos homens ou dos tribunais da terra, certamente não escaparão do juízo reto e justo de Deus. Quando eu olho para o cenário brasileiro, que traz tanta angústia para a alma, e eu não tenho dúvida de que não só para mim, mas para a sua também, e você pergunta: meu Deus, até quando? Até quando as pessoas vão fazer o mal e vão escapar? Até quando elas vão praticar o mal e vão ser aplaudidas? Até quando elas vão fazer o mal e torcerem a lei para protegê-las? E talvez você não veja a aplicação da justiça, a justiça dos homens, mas certamente a justiça de Deus não dá contornos, não tem filigranas,
não tem jeitinho, não tem propina, não tem bolada de dinheiro para comprar a consciência das pessoas. A alma que pecar, essa morrerá. E o homem dará conta no dia do juízo por todas as coisas que ele praticou. Então, o que o texto está nos mostrando é que você pode até escolher o que você quer fazer e vai fazer da vida, mas você não pode escolher as consequências de seus atos. Sexta lição. Você não domina as injustiças da vida. Olha o verso 9 comigo. Leia o 9 comigo. Tudo isto, e quando me apliquei a toda obra que se faz debaixo do sol, há tempo em que um homem tem domínio sobre o outro homem para arruiná-lo. Preste atenção, vamos ler de novo essa frase aqui? Vamos ler de novo? Há tempo, vamos juntos? Há tempo em que um homem tem domínio sobre o outro homem para quê? Para arruiná-lo. Gente, isso é injusto, não é não? Isso é difícil, hein? Não é fácil engolir isso não, hein? Vocês conhecem alguma coisa parecida com isso aqui? Está acontecendo alguma coisa assim no Brasil hoje, mundo afora? Sabe o que significa isso? Você não administra as injustiças da vida. Tem injustiça mesmo. Tem gente ruim, com a caneta na mão, com o poder na mão. E você, mesmo fazendo o bem, está debaixo do controle, da autoridade daqueles que estão fazendo o mal, e você não administra isso. Pura realidade. Eu fico olhando, século XX, vocês sabem disso, que mais cristãos morreram no século XX, martirizados pelos regimes socialistas, comunistas, ditatoriais, do nazismo, do fascismo, da Itália, do que em todos os outros séculos do cristianismo. E ainda hoje, em alguns países, ser cristão é crime. Carregar uma Bíblia e ter uma Bíblia é crime. Falar do nome de Jesus é crime. E gente, crente igual você e eu, nesse exato momento, estão nos porões das prisões mais imundas. Não porque praticaram delitos e transgressões horríveis, mas simplesmente por serem cristãos. Nós não dominamos as injustiças da vida. Vamos à quinta lição do texto. A sabedoria ajuda você a compreender a morte e as injustiças do mundo. Leia comigo o verso 10, todos juntos, por favor. Assim também vi os perversos receberem sepultura e entrarem no repouso, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade, onde fizeram o bem. Também isso é vaidade. O que você está vendo aqui? Uma injustiça, o quê? Clamorosa. O mal, os maus, condecorados, aplaudidos, com banquetes, com regalias, com fausto, com luxo, com pompas, plumas e paetês. Quando morrem, funeral de pompa, carruagem, levando o cortejo, e é nessa mesma cidade, alguém piedoso, alguém que fez o bem, alguém que praticou o bem, alguém que foi honrado, foi exemplo de vida, morreu? Morreu, esquece. Nem sepultados são, ou são sepultados em cova rasa, sem qualquer prestígio, sem qualquer honra, sem qualquer condecoração. Isso acontece ainda hoje? Acontece. O que significa isso? Significa que a sabedoria ajuda você a compreender a morte e as injustiças desse mundo. Agora, preste atenção. Preste atenção. Essa é apenas uma das realidades. Lembra de Lucas 16? Tem um rico
comendo, bebendo, com vestes, com banquetes. Tem na porta dele um pobre, mendigo, o Lázaro, cheio de chagas, com fome, desejando comer as migalhas que caem da mesa. Aí muda o quadro. Morreu o rico, foi sepultado. Morreu Lázaro, não diz que foi sepultado. Talvez os cães leprentos foram a sua sepultura. Mas foi escoltado pelos anjos ao seio de Abraão. E está escrito: o rico morreu e foi sepultado no inferno, estando em tormentos. Mudou o cenário. Aqui pompas e glórias, depois tormento. Aqui sofrimento, depois bem-aventurança. Ou seja, no mundo não haverá plena justiça, mas Deus não permitirá que a justiça perdure na eternidade. Sexta lição do texto: a sabedoria ajuda você a entender que o atraso na aplicação da lei leva à corrupção. Meus irmãos, isso aqui devia estar estampado na Folha de São Paulo, no Estadão de São Paulo, no Jornal das 8 das grandes televisões. Leia o versículo 11 comigo. Vamos juntos? Visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. O que ele está querendo dizer com isso? Que o atraso na aplicação da lei incentiva o crime e aprofunda a corrupção. Por que os criminosos, sobretudo de colarinho branco, são assodados na prática dos seus delitos? Porque eles têm plena consciência, não serão punidos. Se apanhados, não ficarão presos. Por quê? Porque o sistema não vai permitir isso. O Brasil foi testemunha disso. Nós vimos grandes empresários, políticos, gente do primeiro escalão, sendo presos, confessando seus crimes, devolvendo somas vultuosas de dinheiro que roubaram. Mas daqui a pouquinho, o cenário mudou. Processos anulados, ninguém mais na cadeia, a lei não é aplicada. E o que é que isso acontece? Está dizendo o seguinte: o crime compensa. Pode fazer. Tem costas largas. Quando a justiça não é aplicada na forma certa, no tempo certo, quando há criminosos de estimação, protegidos, se incentiva o quê? A corrupção, o crime, a decadência da sociedade. É por isso que o Rui Barbosa, o patrono brasileiro, diz que chegaria um dia em que os homens teriam vergonha de serem honestos. Sétima lição do texto: a sabedoria ajuda você a entender que o julgamento de Deus é justo e que a justiça de Deus não falha. Versos 12 e 13. Leia comigo, por favor, 12 e 13. Vamos juntos? Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes, os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Mas o perverso não irá bem, nem prolongará os seus dias, será como a sombra, visto que não teme diante de Deus. Ele está fazendo um contraponto agora, está mostrando o outro lado da moeda. Aqui, o afrouxamento da lei para punir os criminosos de estimação pode livrá-los do braço da lei, mas aos olhos de Deus essa realidade vai ser outra. Vai ser outra. Vai ser outra. Ele pode executar, versículo 12: o pecador faça o mal 100 vezes. Fiz o mal, escapou, está blindado, um problema nenhum acontece com ele, nada chega nele. Aí Deus vai dar a sentença. Deus vai dar a sentença. Eu sei
Estou em dúvida? Não. Eu sei o quê? Está escrito aí? Com certeza. O que ele sabe com certeza? Que bem sucede a quem? Os que temem a Deus. Que o perverso não irá bem, nem prolongará os seus dias. Quem está dizendo isso? Deus. Quem é Deus? É o reto juiz. É o que está sentado no trono. É o que tem o poder de julgamento final nas mãos. Então, não caia na tentação de querer entrar no esquema do mundo. Importa antes você permanecer fiel ao Deus Todo-Poderoso, diante de quem todos terão que comparecer para prestar conta da sua vida. Oitava lição do texto. A sabedoria ajuda você a compreender os problemas recorrentes da vida. Leia comigo o verso 14, todos juntos. Ainda, a outra vaidade sobre a terra. Justos a quem sucede segundo as obras dos perversos, e perversos a quem sucede segundo as obras dos justos. Digo que também isso é vaidade. O que é que ele está querendo dizer? A inversão de valores da sociedade. O cara é perverso, mas a sociedade aplaude como justo. O cara é o cara, todo mundo bate palma para ele. Mas ele é o quê? Ele é perverso. Aí se vê um outro cara aqui, esse é justo. Está sofrendo as sanções da lei. Não porque praticou crimes, mas porque é justo. Incomoda o sistema. Vou voltar a perguntar igual Orival. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Precisa botar a legenda. Lembra lá do Salmo 73? Da crise do Asaf? Ele está olhando da janela da casa dele. Ele é um homem justo, piedoso, lava as mãos na inocência, conserva íntegro o coração, está passando por uma magrela. Ele olha, vê o ímpio, que desanda a boca para falar dos outros, que fala contra Deus blasfêmias. O cara tem uma saúde tão incrível que o corpo dele é nédio. Sabe o que significa isso? O cara parece que veio bronzeado de fábrica. Não precisa nem fazer tratamento de pele. Tudo que o cara bota a mão vira dinheiro. As coisas estão invertidas. Ele toda manhã é castigado. Bom, mas isso é só o primeiro lado da moeda. Depois, Deus vai mostrar o quadro. Esse cara que está se dando muito bem, apesar dos seus desmandos, a hora que Deus levantar para julgá-lo, o que ele tem é só dinheiro, e dinheiro não dá nem segurança nem felicidade para o cara, e nem ajuda o cara a ter uma vida melhor na eternidade, porque ele morreu, perdeu tudo, não leva nem um centavo. A única coisa que o dinheiro pode dar para ele é um caixão de cedro, e nada mais. E nada mais. Mas aquele que andou com Deus, esse tem Deus como seu tesouro. Esse está seguro na eternidade. Penúltima lição do texto. Nona lição do texto. A sabedoria ajuda você a desfrutar a vida com alegria. Veja bem que ele está tratando de injustiças. Você ser sábio para viver num mundo injusto. Agora ele está dizendo, mesmo nesse mundo injusto, você pode ter uma ilha de celebração da vida. Leia comigo então o versículo 15, por favor. Todos juntos, por gentileza. Então, exaltei eu a alegria, porquanto para o homem nenhuma coisa há melhor debaixo do sol do que comer, beber, alegrar-se, pois isso o acompanhará no seu trabalho, nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Ô gente, se a gente ficar, a gente, ficou feio o português, né? Se nós ficarmos tão desesperados com o sistema à nossa volta, o que vai acontecer? Viveremos infelizes. Vivemos num mundo caído, confuso, injusto, assodado no pecado. Mas você é cidadão de uma outra pátria. Você é cidadão do céu. Então você vai viver feliz aonde? Aqui. Aqui.
que Jesus veio fazer para você? Trazer vida e vida em abundância. O que Jesus promete? Se você crer nele, como diz a Escritura, rios de água viva vão fluir de quê? Do seu interior. E aqui você vai viver feliz, é o que o texto está dizendo. Exaltei eu a alegria, você vai viver alegre. E você vai comer, você vai beber, você vai curtir sua vida, você vai curtir sua família, você vai curtir seus filhos, você vai desfrutar de tempos venturosos com a sua família. O mundo aí está despencando, o mundo aí está derretendo, o mundo aí está confuso e perdido, e mesmo nesse mundo perdido, você vai ser uma ilha de alegria, de celebração da vida. Você vai viver, e viver plenamente, como luzeira a brilhar neste mundo de trevas. Você vai ser o sal da terra, você vai ser a luz do mundo, você vai ser o bom perfume de Cristo, você vai ser um farol de esperança para aqueles que estão desesperados neste mundo. É por isso que a igreja existe, irmãos. A igreja é a comunidade de Deus no mundo que está perecendo. E você vai dizer para aqueles que estão perecendo: venha para cá. Venha conhecer a vida, a verdadeira vida. Ela está em Jesus. Se você tem Jesus, você vai ser muito feliz. Finalmente, a sabedoria ajuda você a compreender neste mundo as suas limitações. Versículo 16 e 17, para encerrar. Toda a igreja comigo. Aplicando-me a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite vê o homem sono nos seus olhos. Então contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para a descobrir, não entenderá. E ainda que diga o sábio que a virá a conhecer, nem por isso poderá achar. Sabe o que ele está dizendo? Você e eu, por mais sábios que sejamos, e até mesmo afirmando que nós entendemos tudo, nós não entendemos tudo, ou entendemos quase nada. Então, não quero dar um de sabichão e achar que você é o intérprete do mundo, não, porque o mais sábio sabe que não sabe tudo. Alguém já disse que o conhecimento às vezes nos faz sofrer. Por exemplo, eu não sei, posso estar afirmando uma bobagem, mas eu escuto isso dos médicos. Quando um médico fica doente, ele sofre mais do que um outro paciente. Por que ele sofre mais? Porque conhece. A ignorância às vezes nos livra de alguns sofrimentos. Você não sabe das coisas direito, aí você fica feliz. Sabe de tudo. Então, às vezes a sabedoria ou o conhecimento pode nos trazer determinado sofrimento. Porém, ele está dizendo o seguinte: nem tudo nós conseguimos saber, nem tudo nós conseguimos discernir. Mas uma coisa que você precisa fazer é viver dentro do projeto de Deus, no conhecimento que Deus lhe deu, para viver uma vida plena e uma vida feliz. Isso é sabedoria para viver num mundo de muitas injustiças. Que Deus nos ajude. Vamos ficar em pé? Quem está precisando de sabedoria aqui? Oh Jesus, eu também preciso. Sabe o que diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30? Que Jesus é a nossa sabedoria. Que em Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. Deus amado, nossa gratidão por esta manhã, nossa gratidão pela tua igreja aqui reunida, nossa gratidão pelos irmãos e irmãs que estão nos acompanhando nas mídias sociais, nossa gratidão pela tua palavra, nossa gratidão por Jesus, a nossa sabedoria, nossa gratidão porque somos cidadãos dos céus, e aqui neste mundo de tantas injustiças, nós somos forasteiros e peregrinos. Estamos a caminho da nossa pátria permanente, onde haverá justiça. Bendito é o teu nome. Agradecemos-te por esta manhã na escola bíblica dominical.
Agradecemos-te em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Até daqui a pouco no culto das 11.